Olá a todos, bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Dois Dedinhos de Prosa. Que bom, hoje é sábado, sabadô, é dia da gente ter aquele tempinho separado para nós, bater esse Dois Dedinhos de Prosa com pessoas queridas, pessoas especiais, mulheres especiais, não é verdade? E agradecer a Deus, né, por mais uma semana que está aí se findando e está começando uma nova semana. Graças à misericórdia de Deus, Ele tem nos sustentado e tem nos abençoado, não é verdade? Bem, quero mandar uns beijinhos especiais antes de eu falar da nossa convidada especial de hoje. Quero mandar beijinho especial pro pessoal lá no Brasil, pessoal lá na região do Centro-Oeste, lá no meu Goiás. Beijo especial pra galera em Goiânia, beijo especial pra galera em Rio Verde, beijo especial pra galera lá em Goianésia. Um beijo especial também pra galera do Rio Grande do Sul, lá em Canoas, pra Kátia, pra Viviane, pra Carla. Beijo grande pra vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bem? E hoje, um beijinho especial. Ela ainda não entrou, mas depois ela vai entrar e ela vai ver. Um beijinho especial para nossa Leonete Smith, a minha querida companheira que eu falo. A Léo já está lá em Moçambique, né? Lá em Maputo. E olha, Maputo, um beijo grande, que Deus continue te usando, que a semente de Deus seja plantada, frutifique, né? Que dê muitos frutos, que a colheita venha logo. E nós estamos muito felizes, porque Deus está cumprindo o propósito dele através de nós, não é verdade? Bem, a nossa convidada de hoje, eu falo que é mais uma pérolazinha do meu colar que Jesus me deu esse ano, de pessoas maravilhosas que Deus tem me dado o prazer de conhecer e se tornarmos amiga. Na verdade, é uma conexão, né? São conexões. Deus não une vidas, Deus une propósito. E ela é uma delas. Pensa num sorriso gostoso. Pensa no sorriso que ilumina onde ela passa. Olha, pensa numa angolana querida. É essa que vocês vão ter o prazer de conhecer. E conhecer um pouquinho do amor de Cristo através da vida dela. Então eu vou chamar, sem mais delongas, né? Vamos chamar. Olha aí, olha, presta atenção nesse sorriso. Tanto que é um sorriso encantador. Eu estou apaixonada por esse sorriso dela. Ela é linda por completo, ela é linda. É uma angolana, assim, maravilhosa, sabe? Foi um presente que Deus me deu neste ano, né? Mas eu não te apresentei, não falei nada. Então, fala para nós aí agora. Quem é você? Olá, boa noite. Sou Augusta, nasci em Angola, cresci em Portugal e em Portugal tive uma conexão muito boa. Foi uma pastora de Moçambique. E foi com ela que eu conheci a Cristo, foi com ela que eu comecei a dar os primeiros passos. E ela era uma pessoa muito amorosa, é uma pessoa muito amorosa, que ela é viva, já é velhinha, mas ainda é viva, e que nos ensinou e nos transmitiu o Evangelho assim de uma forma muito como mãe, como família, não é? E foi com ela que eu aprendi muitas coisas, não é? Eu conhecia Cristo na minha juventude, tinha para aí uns 20 anos, por isso já lá vão alguns. E curiosamente, a primeira coisa que eu comecei a fazer, assim, de servir a Deus, porque eu entendi que o amor de Deus, ele é tão maravilhoso, não é? Que ele nos chama a fazermos algo em prol do reino, não é? Então a primeira coisa que eu fiz foi dar escola dominical a crianças que tinham vindo de países africanos, dos ex-palopes. E então, para mim, foi uma alegria muito grande. Não havia os livros que há nestes tempos de hoje, então eu desenhava as lições.
Como assim? E aqui fazia estilo banda desenhada. Então, eu muitas vezes lembro esse tempo, que foi um tempo tão bom, um tempo assim de nós semearmos sementinhas naqueles corações que às vezes é o sorriso que nos têm para dar, um abraço, não é? Mas que são tão genuínos que nos edificam tanto, não é? E, e ao longo do tempo, o que eu tenho sido constrangida é exatamente pelo amor de Deus. É. E quando eu penso nisso e naqueles pequenos detalhes que Ele nos revela, não é? E isso enche-nos de tamanha alegria, não é? Hoje foi um dia assim preenchido, Pois, mas eu estou compartilhe tão, conosco o que você contou para mim. mas foi assim tão preenchido, mas tão alegre, tão bom, foi tão feliz e está a ser feliz. Então eu tinha combinado com a minha filha ir pintar o quarto da minha neta, da Leonor, e ela tinha-me pedido: olha, mãe, podes pintar este arco-íris em tons pastel? E a semana passada tínhamos ido ver as tintas e eu hoje pensei que me ia despachar em 2, 3 horas. Não, foram 8 horas. Mas no final valeu a pena. No final ela só diz: mãe, ficou muito bonito. Era um arco-íris. E quando eu estou a chegar a casa, assim ao cimo da rua onde eu moro, que depois fica o céu aberto, eu vi um arco-íris. É assim, Deus, obrigada. Obrigada porque é tão bom quando nós já estamos felizes por algo que nós fizemos e depois Deus nos presenteia com uma palavra: olha, este é o meu conselho para com o homem, esta é a minha fidelidade para com o homem, eu sou fiel para com o homem, não é? Então, são estes recados, estas mensagens de Deus assim na natureza, mensagens de Deus para nós, do seu amor através dos outros. Isso o que é que nos faz, Cris? Ao longo destes anos, eu tenho visto que Deus nos chama para cuidar. Ontem, eu estava a pensar na live de hoje e pensei na obra que Jesus fez. E o que é que ele fez? Cuidar, amar. E cuidar, às vezes, pode ser só ouvir os outros. E Deus me tem chamado tanto para ser ouvido de outras pessoas. E eu penso assim: Deus, obrigada, não é? Às vezes, amar pode ser escutar o outro. Estarmos ali para escutar o outro. Disponibilizarmos o nosso tempo para escutar o outro. Às vezes, o expressarmos o amor de Deus pode ser nós abraçarmos alguém que precisa muito de um abraço nosso, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de conforto. E nisso tudo, quando eu penso no amor de Deus, eu fico constrangida, Cris. Não é? E o engraçado é que eu, quando estava a estudar na escola, eu estou-me a rir porque já vais perceber, eu queria ser enfermeira. Então eu estava na área de saúde, justamente para quê? Para cuidar, mas eu não segui isso, segui a parte administrativa, mas nessa área Deus tem também usado para eu cuidar de outras pessoas. E é isto que... Porquê? Porque hoje eu vejo que eu não ia ser capaz de ver uma ferida, uma fratura exposta, por exemplo, ou ver uma hemorragia. Eu não ia ser capaz de estar ali a presenciar isso, não ia ser capaz. Mas há outra forma que Deus usa para nós cuidarmos das vidas. Então, quando isso acontece e quando nós percebemos essas pequenas mensagens de Deus, acho que é maravilhoso. É isso que tem enchido o meu coração, é isso que me tem feito alegre, é isso que me tem feito ficar feliz por ser vaso nestes pequeninos momentos nas mãos de Deus. Não, e fora, gente, que ela tem esse sorriso aí, né, que encanta qualquer um, que pode estar o mais, assim, como diz nosso brasileiro, mais chuezinho,
E você vê esse sorriso da Augusta assim, ó, aí você já começa a mudar a atmosfera de onde você está. Você fala nesse esse assunto sobre abraço, né? O só um falar. Engraçado, né? Que a gente não presta atenção, mas Deus usa a gente nesses mínimos detalhes. É só a gente se dispor. Domingo, depois da igreja, como ela terminou tarde, a gente foi almoçar num restaurante, a caminho de volta para casa. E nesse restaurante eu encontrei uma amiga, ó, já tinha tempo que eu não a via. Ela residia em Alverca, tinha tempo que eu não a via. E aí, quando eu vi que ela era, cheguei lá, dei um abraço nela gostoso, né? Que a gente agora já pode dar um abraço. Aí eu abracei ela, um abraço gostoso, perguntei como que ela estava e tudo mais. Tá, e ela me cumprimentou e foi embora. Aí, no outro dia, eu postei uma foto e ela comentou embaixo na minha foto assim, Cris, você não sabe como aquele abraço que você me deu foi importante. Você não tem noção como aquele abraço me abençoou. Então, né, Augusta, às vezes, nos mínimos detalhes Deus nos usa. Cabe a nós ter essa sensibilidade de entender, né? Essa conexão com Ele, que a gente fala muito sobre isso, né? Essa conexão, essa intimidade com Ele, né? Esse poder dar esse aconchego. Né? Às vezes você não precisa, igual você falou, não precisa falar, mas só o seu olhar, o seu olá, o seu abraço faz toda a diferença para a pessoa. E isso você tem de sobra, né? Mas sabes, Cris, eu acho que é algo que Deus nos vai aperfeiçoando, porque eu não era assim tão alegre, eu não era assim tão sorridente, eu era assim aquelas pessoas tipo cara trancada. Parece incrível, não é? Mas, mas é, não é? E aí eu vejo o quanto Deus me tem transformado, não é? E eu vejo o seguinte, que às vezes Deus nos permite que nós passemos por determinadas situações para nos moldar, para trabalhar o barro, não é? Para aquele vaso que tem imperfeições, ele vai e vai trabalhando novamente para ir ficando como ele quer, não é? E às vezes são processos difíceis que ele usa, mas eu tenho dito até o dia de hoje, não são esses processos difíceis que me vão tirar o sorriso, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é? E nós queremos que Ele está no controle de tudo. Então, se há essas coisas que são para nos moldar, não é? Então vamos aceitar esse ensino, não é? Vamos aceitar esse tratamento. Não é fácil, não é? Não é fácil, mas depois quando nós pensamos que não é para a nossa glória, mas é para a glória dele, que não é para nós, mas é para ele, então tudo faz um sentido, não é? Tudo se liga, não é? E eu sou grata a Deus por essas conexões, como tu disseste, Cris, que Deus vai criando, não é? Para mim foi uma surpresa muito boa. Tu, Cris, a Leonete, tudo aquilo que tenho aprendido com vocês tem sido surpresas boas. E acho que a humildade que Cristo me fala que nós devemos ser humildes também está em reconhecer que temos sempre algo a aprender. Às vezes até com quem nós pensamos que não temos nada a aprender, não é? Então, é assim, acho que é tão bonito quando nós paramos um pouquinho e começamos a ver o que Deus faz na nossa vida e o que Deus faz através da nossa vida. E houve uma altura que anos depois, muitos anos depois, eu tinha ido a um continente e uma das senhoras da caixa, ela era assim, olá, bom dia, não se lembra de mim? E eu, não, era uma daquelas meninas a quem eu tinha dado escola dominical. Olha,
E eu fiquei assim, não, desculpa, é que já passaram muitos anos. Pois, mas eu reconheci porque você não está muito diferente. Ou seja, essas pequenas coisas, nós também temos que ter o coração aberto para sermos pequenas sementinhas na vida dos outros. Isso é verdade. Isso que você falou é totalmente verdade, né? A gente precisa ser semente na vida dos outros. Precisamos entender que nós somos o capítulo para a próxima geração. Até Jesus Uhum, não vir buscar a nós outros, uhum. né? A igreja dele, o Senhor Jesus. Mas enquanto ele não vem, nós estamos sendo capítulo da próxima geração. Nós temos de preparar para passar o bastão para a próxima geração. Essa é a nossa, né? Essa é a nossa meta. A gente tem que ter essa visão. Se a gente não tiver isso, na verdade, seria em vão a nossa estadia na Terra, né? Porque nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus através de nós. É o Amém. propósito de Deus do reino através de nós. E isso que você falou é muito interessante. Mas me fala aqui um pouquinho aqui da sua vida, falando que você antigamente não era assim feliz como você é agora. Como que Jesus conseguiu fazer essa transformação aí nessa Augusta, que hoje tem Então, um encantador, hein? eu tinha um feitiozinho assim muito, O feitiozinho assim, muito, assim, muito difícil, não é? E eu era daquelas pessoas que achava que a sinceridade tinha que ser pensei, falei. Mas o que é que Jesus diz? Para nós dizermos palavras de vida, preferimos palavras de vida, de bênção, não é? E eu também como é que Jesus me tornou assim alegre? sim, sim, né? Esse sorriso encantador que eu acho seu. Porque ele me deu uma felicidade que eu não consigo explicar. Porquê que ele me deu essa felicidade que eu não consigo explicar? Porque quando nós pensamos em alguém que desceu da sua glória, tornou-se homem, tomou sobre si os pecados da humanidade, fez ele próprio pecado, fez ele próprio passar por algo que ele não queria passar, mas para que os outros atingissem a salvação, para que os outros pudessem ter acesso a Deus, quando nós entendemos que este amor de Deus é imenso, não é? E ele é perfeito, então nós pensamos assim: uau, o que é isto? Eu não sou assim, Deus fez tanto por mim, Jesus fez tanto por mim. Ele tem tantas promessas para a minha vida, não é? Ele prometeu que sempre estaria comigo, que não me deixaria sozinha. Ele é a água viva. Ele é o meu pastor. Ele é a minha paz. Então, e quando eu comecei a aprender mais dele, quando nós começamos a ter intimidade com uma pessoa, nós começamos a conhecer as características dessa pessoa. Yeah. Quando eu tenho amigas minhas que eu não preciso dizer nada. Se há uma situação engraçada, ela já vem pela minha cara, ok, a Augusta já reparou aqui em alguma coisa, e ela já entendeu aqui, eu não preciso falar. Ou se há alguma coisa que eu não gosto, as pessoas que me conhecem bem já sabem pela minha cara, não é? Então, com Deus também é assim. Quando nós caminhamos com Ele, quando nós começamos a aprender dele, começamos a ter aquela sensibilidade. Pois é, agora Jesus não ia custar nada que eu ficasse triste por esta situação, porque Ele está no controle desta situação. Então, eu não vou estar a aborrecer-me com isto. Eu tenho que, se Ele diz, alegrai-vos sempre, então sempre é sempre, não é? É Eu contínuo, tive né? aí, Todo dia. não é?
Eu tive uns pequenos desafios com o meu carro e às tantas o carro não pegava, depois já tinha sido mudada uma peça, ele continuava a não pegar. Eu depois vim a pé do trabalho para casa e vinha a falar com Deus assim, Deus, o que é que eu tenho a aprender nesta situação? Tu queres que eu te dê graças por ter 2 pés e caminhar? Ok, Deus, eu dou-te graças por ter 2 pés e caminhar. Tu queres que eu te dê graças por ter um carro? Ok, Senhor, eu sou-te grata por ter um carro. Há muitas pessoas que não têm. Se tu não queres que eu seja tão dependente do carro, ok, Senhor, eu vou passar a andar, tal como esta semana fui quase todos os dias a pé para o trabalho. Eu vou passar a andar mais a pé sempre que possível. Mas eu quero estar alegre sempre em ti, contigo. Não é fácil, Cris, não é? Não é? Não é fácil, não é? Mas, é assim, isso depois é como se fosse um motor. Aquele motor que, por exemplo, um moinho de água, que à medida que nós vamos pondo a água na nora, a roda vai girando. Hum. Então, à medida que nós vamos pondo em prática aquilo que a palavra diz, se é para nos regozijarmos sempre, é para nos regozijarmos sempre, não é? Se é para em tudo a dar graças, ok, em tudo eu vou dar graças. Às vezes eu não entendo, não entendo. Muitas vezes eu digo, Deus, eu não entendo. Mas qual o propósito nisto? O que é que tu me queres ensinar nisto? Não é? E são estas coisas que, à medida que nós vamos caminhando, Deus vai transformando, não é? Deus vai. E houve já pessoas que me disseram, Augusta, tu já não dizes as coisas como dizias antigamente. Porquê? Porque eu hoje penso assim, não. Se eu disser como antigamente eu dizia, eu não vou ser bênção na vida da outra pessoa. Se eu disser as coisas porque eu acho que tem que ser assim, nua e crua, não pode ser assim. Vou magoar as outras pessoas. Então tudo isto é um processo. E tudo isto é um aperfeiçoamento que Deus traz à nossa vida. Então é por isso que Deus tem-me dado este sorriso. Porque eu acho que é tão mais fácil quando nós nos apresentamos com um sorriso. Às vezes até quando nos enganamos no nome de uma pessoa, pois é, desculpa, enganei-me, eu fixo muito mal os nomes, mas sorrimos, não é? Parece que alguma coisa acontece ali, Cris. Na verdade, o sorriso quebra a barreira, né? Às vezes aquela barreira que está ali, o sorriso faz quebrar, né? Por isso que o versículo fala, a alegria do Senhor é a nossa força. É no sentido mesmo, de alegrar mesmo. A alegria dele renova as nossas forças, né? Porque ela quebra. Você pode encontrar com uma pessoa que está num dia muito ruim para ela, e de repente você dá um sorriso e fala bom dia, a pessoa fica até constrangida, né? Pera lá, né? Mas ela sorriu para mim hoje, mas plena segunda-feira ela está sorrindo por quê? Né? Uhum. Então, essas atitudes fazem mudar, igual você falou lá, você comentou aí, o Senhor é meu pastor, né? E essa semana eu estava estudando muito esse salmo com o pastor J.B. Carvalho, e ele pegou o salmo, ele separou, né, por frases. E é tão interessante que o Senhor é o meu pastor. Se ele é o meu pastor, esse dele ser o meu pastor é uma intimidade que eu tenho com ele. Né? Porque as ovelhas, igual aqui em Portugal, a gente tem muito disso, muitos pastores que cuidam de ovelhas, isso é uma coisa natural, né? A gente vê direto. Então, os pastores têm intimidade com as ovelhas, né? Porque quando ele fala, as ovelhas podem estar dispersas que elas vêm. E se ajuntam. Isso eu vi claramente. Nós fomos para a Serra da Estrela, e na Serra da Estrela tem muito pastor de ovelha, tem muitas ovelhas, e o pastor chamou-as pelo nome, e elas veio mesmo. E na hora veio isso na minha lembrança, né? E eu pensei, gente, isso é tremendo. E às vezes a gente passa, a gente lê, a gente fala, mas a gente fala por falar, sabe?
como se fosse aquele papagaio do pirata que fica aqui no ombro, só repete. Mas no momento que a palavra torna vida para a gente, as coisas mudam. Eu falo por experiência própria minha, testemunho meu, mudança minha de vida. Quando a palavra torna vida na sua vida, não tem como. Ela tem de fluir. Ela tem de se mostrar. Ela flui, né, do nosso interior como águas vivas. Então, a transformação não tem como. Né? A gente precisa ser transformado dia após dia. Né? Porque Cristo fala que essa renovação vem constante. A renovação é constante, né? Sem parar, não pode parar. E um texto que eu escrevi essa semana, muito sobre isso, foi ontem que eu escrevi sobre isso, a fé vem pelo ouvir. E a Bíblia nos fala claramente, pelo ouvir. Não é pelo que eu ouvi, ou pelo que eu ouvirei. É pelo que eu... A fé vem pelo ouvir. Então, é uma coisa constante. O verbo está presente, tem que ser todos os dias. A gente tem que se alimentar todos os dias. Porque se a gente não alimenta todo dia, essa intimidade, ela acaba se distanciando, não é? Aí a gente não tem mais a intimidade como tinha antes. Não, peraí. Aí o Espírito Santo já não comunica com você como ele comunicava antes. Igual, né? O carro avariou. Mas aí você falou, oh Deus, o que o senhor quer me ensinar com isso? Do carro variado, ter de trabalhar a pé, uma semana a pé, andando a pé. O que o senhor quer ensinar através disso para mim? E às vezes, sabe, Augusto, a gente não presta atenção nisso. Todas as coisas que nos acontecem é porque Deus tem algo a nos dizer. Seja para ensinar, seja para nos abençoar, uma forma ou de outra. Nada acontece na nossa vida por acaso. Não existe isso do destino. Aconteceu, foi um destino. Não. Tudo é propósito de Deus para a nossa vida. Agora, cabe a gente entender o que Ele quer nos dizer através daquilo. Igual você falou. E a gente só vai saber se a gente tem intimidade com Ele. E outra coisa, Cris, é assim, quando nós pensamos nas pessoas que nos são próximas, o que é que nós fazemos com essas pessoas que são próximas? Elas sabem das nossas falhas, dos nossos erros, e elas sabem que nós muitas vezes ficamos fragilizados, não é? E nós, aqueles com quem nós temos intimidade, nós não temos medo de reconhecer essas fragilidades. E aquilo que eu aprendi é que, assim, eu tive que ser muito sincera com Deus. Para nós podermos ser trabalhados no nosso interior, nós temos que reconhecer aquilo que nós precisamos que Deus faça na nossa vida. Na verdade, né, Augusto, Ele sabe, mas a gente precisa reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. A gente precisa fazer isso. Se nós temos que declarar a palavra para que ela possa gerar outras coisas, comigo eu tive que declarar perante Deus, Deus, eu preciso de ajuda, porque eu sou uma pessoa introvertida, eu preciso de ajuda porque sou uma pessoa tímida. Eu nunca na vida ia pensar que ia estar aqui a falar comigo, né? Com as pessoas. Mas essas são as surpresas que vão acontecendo. E então é assim, eu tive que reconhecer isso perante Deus e a verbalizar, não é? Deus, eu preciso de ajuda porque eu sou introvertida. E até este meu sorriso, estas minhas gargalhadas, porque quando é para rir, até estas gargalhadas, já colegas minhas diziam em determinados momentos, tenho saudades de ouvir as tuas gargalhadas, quando não estava muito tempo comigo, não é? Mas isso foram coisas que eu precisei pedir para que Deus fizesse em mim, para que Deus mudasse em mim, para que Ele moldasse aquela Augusta introvertida, tímida, numa pessoa que se chega ao pé de outra, olha, em que é que eu te posso ajudar? Estás bem? Mas isto precisa ser falado. Nós não podemos ter medo de confessar as nossas fragilidades a Deus.
Deus, eu às vezes chateio-me por tudo e por nada. Às vezes parece que há coisas que mexem comigo, então eu tenho que confessar isso para Deus. Deus, estas coisas assim, fazem coisas aqui dentro, não é? Às vezes, e nós precisamos confessar isso a Deus, para que Ele venha e possa tratar, para que Ele venha e possa curar essas coisas, não é? E eu tenho também aprendido isso ao longo deste tempo todo. Se nós ficarmos com a nossa boca fechada, a pensar que somos perfeitos, Deus não vai fazer nada em nós. Ah, és perfeito? Então pronto, já não precisas de mim. O que é que eu posso agir na tua vida? Tu és a pessoa que faz sempre as coisas certinhas, que não erra, que não precisa de ajuda para, nem que seja para saber o que falar. Como hoje era assim, Deus, dá-me sabedoria para saber o que é que eu hei de falar. Dá-me sabedoria para que as minhas palavras possam edificar a vida de alguém. Porque eu não sei. Eu não sei. Então, Cris, estou aqui a falar contigo. Pois é, mas aí que tá. Quando a gente dispõe, né, Augusto, e fala, Senhor, eis-me aqui. O Senhor sabe que eu tenho tantos defeitos, o Senhor conhece meus pontos fracos, o Senhor sabe do que eu necessito, mas eu estou aqui e eu quero ser transformada por Ti, eu quero ser renovada por Ti. Isso é minha oração contínua, todo dia. Eu levanto muito cedo. Eu levanto 5h30, eu levanto junto com meu esposo, porque a gente ora junto. Porque eu gosto de abençoar ele antes dele sair para trabalhar. Eu abençoo ele, né? E a gente ora junto pela família, pelos filhos, pelos genros, pelo neto, enfim, nós oramos pela família. E aí ele sai para trabalhar. Aí eu vou ter o meu momento com Deus, só eu com Deus. Aí eu no meu quarto, eu fecho a porta e falo assim, tá, Espírito Santo, e agora? O que que nós vamos fazer? O que que você quer falar para mim, Espírito Santo? Fala comigo. E aí, nesse momento que você se dispõe, sabe? Você fala assim, olha, eu estou aqui, Senhor. Fala o que o Senhor quer comigo. Usa a minha vida como o Senhor quer. Muda, tira o que não está bom, joga fora e coloca o novo em mim e me use. Augusto, nesse momento que a gente se dispõe a ele, aí ele fala assim, opa, pronto. Ela, né? Ela largou o eu dela, ela deu espaço para mim, agora eu vou. Agora eu vou e faço, né? Porque Deus é um cavalheiro, né? O Senhor Jesus, ele não é igual Satanás. Satanás, ele não pede licença. Ele chega, arromba, quer destruir tudo, acabar com tudo. Não, o Senhor espera, né? A gente dá o espaço para ele. Quando você dá o espaço e o convida, aí ele fala, opa, agora eu vou trabalhar ali. E é isso que ele fez na sua vida, é isso que ele faz na minha vida, é isso que a gente espera que ele faça na vida das pessoas, é isso, né? Essa transformação, essa mudança, sabe? Esse renovo tem que ser constante todos os dias da nossa vida, sabe, Augusta? E cada dia que eu vejo, assim, eu fico mais admirada com o Senhor Jesus, porque a palavra dele é muito viva mesmo. Cada dia que eu leio, com a visão que Deus me dá, a gente vai amadurecendo no Evangelho, a gente vai amadurecendo na intimidade com Deus. Aí você volta a ler a mesma passagem que você leu, vamos supor, o ano passado, ou até mesmo o mês passado, ela já te dá uma nova visão. Por isso que ela é viva, né? Aí então você falando aí sobre os seus pontos fracos, eu sabia deles todos. Mas no momento que você falou assim, Senhor, você sabe que eu sou assim, assim, assado. Então, eu preciso transformar isso aqui para agir. E hoje, o que você faz na igreja? Me fala, qual que é o seu ministério? Hoje participo no MOC, Ministério de Organizações e Celebrações, em que nós recebemos as pessoas. Nós recebemos as pessoas. Presta atenção no que Deus pôs você para trabalhar ministerialmente. Você recebe as pessoas lá na MCI. Com esse sorriso maravilhoso. Com essa alegria transbordando que Cristo dá em você.
Então, isso é motivo de celebração. O Senhor Jesus, na hora que você falou, Senhor, me muda, Ele te mudou, Augusta. Mudou mesmo. Eu vejo fotografias antigas assim, mas como é que é possível eu ter esta cara assim? Não, é sério, é assim mesmo uma coisa bem da noite para o dia, assim, mas como é que é possível? Eu, ainda mais nova, e tinha esta cara tão trancada, uma cara tão fechada, e raramente eu estava a sorrir nas fotografias, coisa que hoje quase sempre fica a sorrir nas fotografias, já espontaneamente, não é? E também estou com grupos de vida, onde também tem a ver com o cuidar de pessoas, tem a ver com o ser um pouco família, o ser um pouco mãe, o ser um pouco irmã, o ser aquela pessoa que está ali para servir também os outros, não é? Olha E é só. isso. Olha só como diz nós brasileiros. Olha só onde você foi parar. Viu bem? É, Provérbios fala que a nossa formosura está na alegria, né? Sorriso alegre formoseia o rosto, não é? A alma alegre, sorriso alegre. Faz a gente ficar mais jovem, faz a gente rejuvenescer, ficar novo. Porque, porque é uma alegria contagiante, assim, que a gente não consegue segurar, não é verdade? Então a gente quer passar isso para o outro. Aí muitas vezes ela te perguntar assim, nossa, Augusto, mas em tempo que nós passamos de pandemia e você ainda está nessa alegria toda. graças a Deus, porque Ele me tem preservado, nunca deixei de trabalhar. Neste tempo todo de pandemia, nunca deixei de trabalhar. E assim, até nisso eu tenho agradecido a Deus, porque e até naquela altura que nós não podíamos sair de casa, que nós havia mesmo restrições impostas pela polícia, custa-me um bocadinho aí, porque eu gosto da liberdade, gosto de poder sair, ir passear, estar ao pé do mar. E aí custou-me muito, era assim, Deus, sinto-me prisioneira. Mas depois, muitas alturas eu lembro-me de Paulo, Pois. quando esteve preso. E Paulo, ele cantava louvores na prisão. Ele não ficou triste. E aquela prisão em Roma, pelo que conta, era uma coisa assim muito pequena, um lugar nada agradável. E neste tempo de pandemia, Cris, eu tive dificuldades quando eu não podia ir até ao mar, ver o mar. Tive dificuldades nisso, mas até nisso eu pedi, Deus ajuda-me, porque tu sabes o quanto é difícil para mim ter a sensação de estar presa. Mas não deixei de sorrir, não deixei de me alegrar, porque Deus me preservou até hoje do Covid, não é? Não deixei de agradecer por esse facto e, e pedia para que, quando é assim, que Deus nos mostre formas de ocuparmos o nosso tempo, ocuparmos a nossa mente de forma saudável, não é? Porque sabemos que esta pandemia mexeu Ah, com o emocional de todos. com o emocional de muitas pessoas, não é? Então eu pedia que Deus preservasse também essa parte emocional na pandemia e Ele preservou, não é? E eu sou grata a Deus por isso, Cris. Então é assim, quando nós vemos exemplos de grandes personagens bíblicos, eu penso assim, tenho tanto a aprender. E a gente olha assim, a Tenho gente tanto a fala assim, aprender eu com não estas sei é de pessoas. nada. Tenho tanto a aprender com estas pessoas que eu, assim, às vezes eu fico triste, ok, não posso ir agora para ali, tá, não nos deixam passar os conselhos ou não nos deixam. E eles, não é? Eu penso, Aí, no tempo da pandemia, eu pensei muito, eu me deparei muito, eu me vi muito como Noé, sabe? Porque Noé, para mim, ele viveu isolado, coitado, na época do dilúvio dentro daquela arca.
Porque, na verdade, foi 40 dias e 40 noites, foi de chuva. Mas o coitado ficou dentro daquela arca quase um ano, trancado ali dentro, com a mulher, com os filhos, com a nora e com aquele monte de animal que não estava num cheiro nada agradável, certo que não estava, né? Porque o povo não tinha como ficar tomando banho, os animais, ué, como que faz? Eles têm de alimentar, têm que fazer suas necessidades, então, quer dizer, o cheiro não estava agradável. E creio que muitos dos dias a família, uma ou outra reclamava, nossa, mas até quando nós vamos ficar aqui dentro? E não tinha uma janelinha, a não ser a janela que estava em cima da arca, né? Que foi por onde a pomba saiu. Quer dizer, eu me via muito, sabe? Falei, gente, Noé foi um vitorioso demais, fora de aguentar o povo falar que ele era doido, tá construindo a arca, mas depois, o tempo que ele passou dentro daquela arca, foi um motivo de muita vitória para ele. E eu falei assim, e não tem relatos na Bíblia de Noé reclamando. Pode ter, eu penso comigo que pode ter sido que a mulher dele reclamou, a senhora reclamou, os filhos reclamou, até os animais reclamaram. Mas Noé não. Porque Noé tinha certeza que era o tempo certo, Deus ia tirar eles de lá. E era isso que entrava no meu coração, sabe? Eu falei, Senhor, eu sei que no tempo certo isso vai ter um fim. Isso não veio para destruir, isso vai ter um fim. E o Senhor me ensina a aproveitar, entender isso que está acontecendo, o Senhor me ensina a maneira que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer dizer com isso tudo, né? Tempo de mais comunhão com o Senhor, tempo de buscar mais o Senhor, tempo de confiar mais no seu cuidado, né? Você falando aí sobre isso, aqui em casa também meu esposo não parou de trabalhar no momento nenhum, ele não ficou em casa tempo nenhum, tempo da pandemia. Então, assim, sabe, Deus supriu tudo, Deus supre tudo. Deus não dá tudo, porque a gente tem que entender, sabe, alguma coisa, que é tudo dele, para ele, por ele, e voltará tudo para ele. Isso que nós temos aqui é um empréstimo, nós estamos só cuidando, é como se a gente fosse um banco cuidando das finanças do Senhor, porque isso tudo é dele. E se ele nos dá e nos abençoa, a gente tem de entender que não é só para nos abençoar, é para a gente poder abençoar o outro, sabe? Sabes, Cris, a semana passada houve uma coisa assim muito... que eu fiquei muito grata a Deus. Uma colega minha, era o último dia lá, porque tinha terminado o contrato, e eu tinha sentido no meu coração ir almoçar com ela. Além dela ser uma pessoa assim muito querida, eu tinha por algum motivo um carinho muito especial e tenho por ela. Não sei explicar porquê, mas acho que são as tais conexões que se calhar um dia ainda vou entender. E o que é que aconteceu naquele almoço? Naquele almoço eu pude ser uma chave para ela de outras oportunidades de emprego, porque ela não tinha conhecimento de uma determinada coisa que se podia fazer. E estava ali já há anos que podia ter um emprego diferente e por desconhecimento não tinha feito ainda. E eu disse assim, olha, sabes, só por esta informação que eu te passei agora, já valeu o almoço. Estou ainda mais feliz porque tu ficaste com uma informação que pode ser uma melhoria na tua vida profissional. E ela era assim, sabes, Augusta? Há coisas que a gente não entende, mas olha, eu gostei muito deste bocadinho contigo e foi muito agradável. Então é assim, quando alguém nos diz isso, que nós somos algo agradável, o que é que isso nos faz lembrar? Que Jesus, o bom perfume. Então, nós temos que ter consciência que onde nós estamos, nós temos que ser algo agradável. Temos que ser como aquele perfume que... tão bom, não é? Eu, por exemplo, gosto muito de perfumes. Então, tem que ser assim. Aquela pessoa deixou aqui um aroma tão agradável. Por que será? Não é? Eu já tive a minha diretora claramente a perguntar-me: você é evangélica, não é? Sim, sou. É que você tem muitos amigos que são amigos comuns que também são evangélicos. Sim, sou.
E ela já fez essa pergunta assim. E agora, eu ainda tenho algo ainda mais consciente em mim daquilo que eu falo, do que eu sou, de como desempenho as tarefas. A gente tem que se policiar, né? Mesmo, não é? Porque Cristo, Ele nos chamou para quê? Para sermos cristãos, pequenos cristos. Foi isso que Ele nos chamou, não é? E Ele foi a maior prova viva de amor à face da terra. Foi a maior prova viva de serviço à face da terra. Então, o servir está nestas pequeninas coisinhas. Aquela pessoa precisa do meu tempo. Porque é assim, Cris, eu conheço muitas pessoas que não estão ligadas à igreja, Uhum. mas que eu sei que têm sido bênção na vida delas. Porque elas têm-me dito, olha, obrigada por seres quem és, assim para comigo. Como é que eu vou falar de Cristo se eu não for alguém que eu estou ali a demonstrar amor para essa pessoa? Se eu não for alguém que demonstre cuidado? Se eu não for alguém que... E quando eu falei nas crianças ao princípio, há uma coisa que na palavra diz que quando nós pensamos nisso, melhor é dar do que receber. Quando nós pensamos em crianças, elas não têm nada a dar em troca, a não ser um sorriso genuíno, um abraço, uma gargalhada, um olhar assim de ternura. Mas é tão bom quando nós damos a essas crianças isso, porque sabemos que elas não estão, são puras, não é? E quando nós fazemos a adultos sem esperar a troca, nós somos muito felizes. Eu tenho experimentado isso, não é? Deus tem colocado assim perto de pessoas que estão a passar por problemas de saúde. E é aí que eu tenho visto que Deus está a querer que eu seja alguém para cuidar dessas pessoas, no tempo, na palavra, no conforto daquilo que eu digo ou daquilo que eu possa fazer. Não é? Às vezes pode ser um chá, pode ser um petisco, pode ser, ou se a pessoa não está bem, eu ir à casa dela, olha, eu vou e faço alguma coisa para nós comermos e nós partilharmos. São estas coisas, mas sem esperar nada em troca, Cris. Isso nos dá uma alegria muito grande. Não, é tão maravilhoso isso, né? Que a passagem da Bíblia que fala, acho que é Sulamita, ela sentiu prazer só de receber o profeta do Senhor em casa. Ela arrumou o quarto, ela preparou um lugar para o profeta ficar e organizou aquilo tudo. Ela falou para o esposo, olha, gente, tem um profeta que vem sempre aqui. A gente precisa arrumar um lugar para ele ficar aqui em casa, um quarto como ele arrumou. O que aconteceu? O profeta falou que ela ia ter filho. Ela teve filho, né? Mas o filho veio a morrer. Mas o que aconteceu? O profeta veio e o filho ressuscitou, né? Mas quando o profeta perguntou para ela, e o filho já tinha morrido, quando o profeta perguntou para ela assim, está tudo bem? Ela não murmurou, ela não reclamou, ela não fez nada. Ela falou, está tudo bem, na declaração dela. Mas o profeta sabia que não estava tudo bem. Mas naquele momento que ela declarou que está tudo bem, porque ela confiava no Deus que ela servia. E aí veio a ressurreição do filho, né? O profeta se deitou e a criança tornou a ter vida. Mas ela não fez só aquele quarto para o profeta ficar em algo por troca. Ela fez porque ela tinha prazer em fazer aquilo, um prazer em acolher o profeta, que era um servo do Senhor na terra. E quando ela falou
está tudo bem, é porque ela realmente cria no Deus que ela servia, ela não esperava nada em troca. Mas o Deus que nós servimos é nosso Pai. E qual pai que não quer o melhor para o filho? Não é verdade? Então é isso que você falou aí. É fazer algo sem esperar nada em troca. É tão bom servir, é tão bom auxiliar, é tão bom cooperar no reino, que é uma alegria que transborda, que ultrapassa em nós. Não é? No momento que você tira o tempo seu, domingo, para estar ali na recepção da igreja, esperando, dando boas-vindas de alegria, nossa, eu tenho certeza que seu domingo é totalmente abençoado, é totalmente diferente. A sua semana começa com uma outra expectativa. Porque você está ali recebendo, aquele ali é de bom grato, é verdadeiramente com amor. No tempo que você tirou para ir almoçar com essa colega sua, o Espírito Santo falou com você. Ele falou com você. Que te incomodou que você falou, eu precisava chamar ela para almoçar. E ela veio e almoçou. Né? E você deu uma chave para ela. É muito interessante isso da chave. A gente, nos estudos que a Léo tem dado para nós temos chaves nas nossas mãos, que são chaves para abençoar as outras conexões, as outras vidas das pessoas. Nós temos a chave para abençoar as outras vidas. E a gente precisa entregar essas chaves. Mas essas chaves só são entregas, Augusto, quando o que você falou no começo da nossa live, quando a gente tem intimidade com o nosso Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te inquietar no momento que ele te inquietou para chamar ela para almoçar. No momento que eu fui do impulso que Deus me deu domingo e abracei a Luciana. Então, assim, a gente tem de entender isso. A gente, como servo de Deus, a gente precisa entender isso. Agora estava a lembrar-me de coisas assim tão simples, não é? Quando a minha filha ainda vivia comigo, acontecia tantas vezes o seguinte, que eu passava por um sítio, uma vez levava uma fartura, outra vez levava um determinado bolo, e quando chegava a casa, ela dizia assim, mãe, era mesmo isto que me estava a apetecer. Eu ficava tão feliz, porque ela tinha pensado, ela tinha desejado isso, e eu, atenta, eu obedeci àquela vozinha interior, olha, leva isto. É o Espírito Santo. Então, há o Espírito Santo a falar connosco, é assim, e quando esses detalhes acontecem, eu fico tão feliz, não é? Eu fico mesmo feliz porque, assim, tem a ver com a intimidade e tem a ver quando nós começamos a dar os primeiros passinhos para começarmos a fazer certas coisas. E isso com a minha filha é engraçado, era assim tão bom por poder também servir os que são da nossa casa, Cris. Exatamente. É uma coisa natural, sabe, Augusto? É uma coisa que flui naturalmente. O milagre, para ele acontecer, precisa da gente dar os passos. Porque Deus opera o milagre, mas precisamos dar o passo. Aquela mulher de fluxo de sangue, ela deu os passos. Aquela coitada, foi coitada, porque ela vivia anos daquele jeito. A cena que vem à minha cabeça, eu fecho os olhos e imagino, é uma mulher muito judiada, muito doente, rastejando as ruas, para poder tocar nas vestes de Jesus. Porque ela queria que somente de tocar ela estaria curada, mas era a fé que ela tinha. Mas ela precisou dar os passos, né, Augusto? Ela precisou sair de lá, vir e tocar nas vestes de Jesus. Quando ela tocou, Jesus falou, de mim saiu virtude. Então ali ela foi curada. Para os discípulos pegarem os peixes, a multiplicar, né, colher aqueles peixes todos lá na pesca maravilhosa, eles precisaram jogar a rede. O Senhor falou, pega a rede e joga do lado. Eles jogaram a rede, quando jogaram a rede, puxaram, estava cheio. Mas precisou de uma ação, precisou acontecer ali. Eles fazerem isso. Quando o cego foi curado, ele precisou
pegou, né, o barro e colocou no olho, o leproso teve de entrar no rio. Então, tudo para o milagre acontecer precisa da nossa ação. Então, as coisas de Deus para acontecer aqui na Terra precisa de nós, sabe? Essa atenção, esse cuidado que você tem com o outro, sabe? O amor que você dispensa atenção com o outro. Uma pessoa está necessitada de alguma coisa, você vai ali e supre. Uma pessoa está necessitando de oração, de um carinho, de atenção, de um telefonema. Só de você falar com ela, você vai lá e faz. Deus precisa de nós para fazer isso. Porque o propósito dele tem que ser cumprido através de nós. Né? Os anjos queriam pregar o evangelho, mas cabe a nós. Amém. É assim, nós somos o que Deus usa aqui na Terra. Exato. E nós precisamos, às vezes até a minha filha de outra vez disse, né? Ela tinha-me convidado para jantar e eu nas 2 primeiras vezes disse, filha, não posso porque tenho isto, filha, não posso, tenho isto. Sim, mãe, tens uma vida uma vida social muito ocupada, não é? Porquê, Cris? Porque eu entendo que ela tem que ser despendida nessas pessoas que também precisam de mim, nessas pessoas que o nosso tempo tem que ser partilhado e isso requer tempo, isso requer a nossa presença, isso requer a nossa ação. E então é curioso que Jesus, ele é omnisciente. Jesus sabe aquilo que nós estamos a pensar, sabe aquilo que nós estamos a passar. Ele sabia de todas as dificuldades das pessoas que foram ter com ele por causa da necessidade de milagres, mas o curioso, ele perguntava sempre, o que queres que eu te faça? Você acha que ele não sabia? Lógico que ele sabia. Então, parece que às vezes eu imagino também a perguntar-nos, o que é que queres que eu te faça? Daí, eu ter dito aquilo que nós temos que verbalizar, aquilo que nós necessitamos que ele faça em nós. Né? Precisamos Ou que falar. precisamos falar. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos que convidá-lo a entrar, porque ele não é um invasor, ele é alguém que entra ao ser convidado. E quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus quer que nós o convidemos, quer que nós digamos, olha, vem estar comigo, vem cear comigo, vem sentar-te à minha mesa, vem partilhar esta refeição, vem partilhar este meu tempo, um chá comigo, né, Cris? Como estás a beber o chá, vem partilhar este chá comigo. Então, Ele quer que nós o façamos participante das nossas vidas. Ele não quer ser aquele invasor, porque invasor é alguém que quer o nosso mal, não é? É alguém que invade o nosso espaço sem que nós o convidemos. Esses são os invasores. Mas Jesus quer ser o nosso convidado. Né? E às vezes ele também diz, olha, eu quero ir à tua casa, como Zaqueu. Uhum. Quero estar na tua casa, quero estar a participar com a tua família. Ele quer participar com as nossas famílias, Cris. E é algo maravilhoso quando nós vemos as nossas famílias também a participar. E assim. Eu agora estou desejosa de ver a minha netinha, de abraçar a minha netinha quando ela nascer. A melhor coisa. A melhor coisa do mundo é ser vó. Falo de experiência própria. É a melhor coisa do mundo.
E também que depois ela diga, olha, avó, quero ir dormir em tua casa, quero ir comer contigo, não é? Então, Jesus também quer dormir na nossa casa. Jesus também quer ser o nosso convidado. Então, vamos fazer isso, não é? Vamos diariamente estar a convidá-lo e dizer, olha, és bem-vindo aqui, és bem-vindo a estar sentado aqui à mesa, não é? E quando nós fazemos de Jesus alguém como nós, as coisas são muito mais simples. Ah, sim. Muito mais simples. Quando nós imaginamos alguma coisa, o que quer que seja, e Jesus ali connosco, não é? Quer seja quando o carro não pegava no outro dia, que eu tinha planeado de sábado de manhã ir às compras. Não pegou. Era como se eu imaginasse Jesus estava ali ao meu lado. E olha, filha, estou aqui contigo, o carro não pega, mas eu estou aqui contigo. Tu não estás sozinha. E foi isso que me deu ânimo para não reclamar e saber que Ele estava ali comigo. Então, quando nós caminhamos com Cristo, nós vamos tomando essa consciência que Ele está sempre connosco. Ainda que outras vozes venham dizer, não, tu estás sozinho, agora aconteceu-te isto, não tens ninguém, não é? Mas não podemos dar ouvidos a essas vozes, que essas vozes não têm nada a dizer de verdade. Mas temos que ouvir a voz de Jesus que diz o quê? Não te deixarei, nem te desampararei, não é? Então Ele está connosco e a ajudar-nos na caminhada com Ele, a aperfeiçoar-nos até o dia Da vida. ou da nossa morte ou que Ele venha novamente. Para nos buscar. Augusta, tá tão bom, tá muito gostoso ficar falando contigo. Mas para nós encerrar aqui esse nosso Dois Dedinhos de Prosa hoje, muito especial, me fala uma frase que define a Augusta hoje. Essa é difícil, Cris. Uma frase que define a Augusta hoje. Augusta hoje. Alguém, a Augusta hoje é alguém que já amadureceu e que crê que Deus tem sempre coisas novas quando nós nos dispomos ao novo de Deus. O que quer que seja na nossa idade, qualquer que seja a nossa idade. Porque, na verdade, para o novo de Deus não tem idade, né? Exatamente. É o nosso dispor. Se a gente dispõe, Exatamente. ele vem e faz. É só dispor que ele faz. Exatamente. Não tem a ver com a idade. Eu, há um ano atrás, não pensava estar neste novo emprego. Era algo que eu desejava e que eu sei que Deus abriu aquela porta assim para justamente mostrar-me isso. Não é idade. Há o nós fazermos a nossa parte, que depois Ele faz a dele, no tempo dele. No tempo dele, quando nós estamos preparados, não é? Porque às vezes podemos não estar preparados para algumas coisas, não é? E podemos demorar, se calhar, o processo de Deus por nós. Porque Ele está sempre preparado, nós é que às vezes não estamos. É verdade. Mas, Às vezes nós não estamos adequados para receber aquilo ali ainda, né? Isso é algo para se pensar mesmo. Augusto, eu quero te agradecer de coração esse tempinho que você tirou. Eu sei que hoje seu dia foi muito feliz de pintar o arco-íris, para esperar a neve no quarto. E tirar esse tempinho para estar batendo esses dois dedinhos de prosa com a gente aqui, compartilhando um pouquinho do amor de Deus, da transformação que o Senhor Jesus fez na tua vida e continua fazendo. Eu quero que Deus continue te abençoando,
te capacitando, te usando, e que esse sorriso gostoso que você tem, assim, possa escancarar sempre a graça e o amor de Deus para aquelas pessoas que te Amém. cercam, que te rodeiam. Que você continue sendo luz e sal por onde você passar. Que Deus continue abençoando a tua casa e a tua vida, viu? Eu louvo a Deus pela tua Amém. vida. Obrigada, Cris, pela oportunidade. Obrigada porque eu não sabia o que é que eu ia dizer, não sabia o que é que eu ia falar, mas espero ter sido bênção, espero Com certeza. ter espalhado um bocadinho daquilo que do ADN de Deus, né? E Deus é amor. Deus é amor. Olha, muito E obrigada. Beijo grande para você. Um domingo abençoado para beijinho, todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir. E sábado que vem tem mais dois Edinhos Prós. Beijo, fica com Deus. beijinho, adeus.